Check-up no rádio. 6h40 para você que nos escuta pela 95 FM, para você que nos assiste pelo Facebook, no ar, quadro Check-up no rádio, como sempre recebendo aqui o médico cardiologista, Dr. Wander Weyden. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama, Dr. Wander, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama, é uma alegria estar aqui de volta. Já falamos aí de vários exames do coração e o nosso tema de hoje é angiotomografia das coronárias. O que significa esse exame? Dando sequência, Marcos, à nossa série de exames do coração, nós resolvemos abordar este exame, que é um exame relativamente recente em comparação a muitos outros que nós temos observado e que tem tido uma tendência nos últimos anos de aumento da sua utilização em virtude de uma série de vantagens. A angiotomografia das coronárias é a aplicação do princípio da tomografia, porque o nome tomografia certamente é muito familiar, deve ser muito familiar a você ou a muitos dos nossos ouvintes, né? Com certeza alguém já deve lembrar aí de ter feito, ou conhecer alguém que tenha feito uma tomografia de crânio, uma tomografia de abdômen, uma tomografia do tórax, uma tomografia da coluna. E a angiotomografia das coronárias nada mais é do que uma tomografia que se presta a avaliar os vasos, por isso ela recebe esse prefixo antes de angiotomografia. Então ela tem uma característica toda especial. O aparelho que realiza, ele precisa ser de certo modo mais apropriado. É necessário que seja um aparelho mais moderno para que haja essa aquisição de imagens. Tem que ser um aparelho com múltiplos canais, enquanto nas tomografias normais, como a tomografia de crânio, você pode ter um aparelho com uma quantidade menor de canais e ele ser capaz de realizar. Na angiotomografia você só consegue realizar adequadamente o exame a partir de um certo número de canais. E a angiotomografia, que é a tomografia aplicada para os vasos, nesse caso específico é aplicado para as coronárias, que são as artérias que alimentam o coração. E qual é o objetivo disso? É a gente avaliar por dentro e por fora como estão as artérias que alimentam o coração e detectar as tão famosas, que a gente já falou tanto aqui, as tão conhecidas obstruções arteriais que podem levar o paciente a desenvolver angina ou infarto. Então é um exame rápido, que indolor, né? Pelo exame em si não se sente nada. Na verdade, eventualmente você pode sentir somente a dor de uma injeção que vai ser administrada na sua veia para que seja infundido o contraste. E é um exame que tem uma duração curta e tem uma característica de ser não invasivo em relação ao exame considerado como convencional, que é o cateterismo cardíaco. Então ele consegue nos dar imagens das coronárias, se há obstrução ou não das coronárias, sem a necessidade de invadir o coração, colocando um catéter dentro do coração, o que pode, embora seja um exame considerado seguro, mas pode, de certo modo, em uma minoria dos casos, o cateterismo levar a alguns riscos e problemas para o paciente. Esses problemas eles não existem na angiotomografia das coronárias e é nesse cenário que a gente pode utilizar para rastrear alguns indivíduos e tentar diagnosticar nesses indivíduos a presença de obstruções das coronárias que podem resultar no futuro em infarto. E aí a gente segue o tratamento para essas pessoas. O nosso ouvinte, ele pergunta aqui, deixa eu só confirmar aqui, ele pergunta o seguinte: de todos esses exames que você apresentou até agora, qual o mais confiável? Cada um tem o seu nível de confiança. Essa pergunta, eu me lembro que você fez essa pergunta, acho que semana retrasada, Marcos, de uma maneira, de certo modo, diferente, mas essa pergunta, eu gostaria muito que sempre tivesse um ouvinte que nos fizesse essa pergunta, para a gente explicar para todos os pacientes que quando existem muitos exames, é porque cada um tem uma aplicação diferente. Só para dar um exemplo, se a o que vai guiar o médico na solicitação de cada um desses exames é a suspeita que o médico tem e o que ele quer de informação acerca de cada exame. Porque, por exemplo, se eu escuto no paciente um sopro,
quando eu estou examinando o paciente, eu coloco o meu estetoscópio no paciente e eu escuto um sopro no coração do paciente, e aí eu acho que o problema do paciente é numa válvula, essa angiotomografia das coronárias, ela não será útil para mim, para esse raciocínio. Então eu teria que pedir um outro exame. O exame mais apropriado nesse caso poderia ser um ecocardiograma, uma ressonância magnética. Então, se eu estou suspeitando que o paciente tem uma arritmia, o paciente me queixa de aceleros no coração, eu faço um eletrocardiograma, que é o exame inicial, que praticamente se faz em toda consulta, e vejo que o paciente tem alguns batimentos alterados, anormais, e suspeito de uma arritmia. A angiotomografia, que é um exame super moderno, é um exame até relativamente caro por conta disso mesmo, porque usa um maquinário muito moderno, mas nesse cenário ela não teria utilidade praticamente nenhuma para nos ajudar com relação a isso. Em compensação, o Holter de 24 horas, que é um exame que nós já falamos aqui, ele ajudaria bastante no diagnóstico de arritmias. No caso de eu estar suspeitando de um paciente com dor torácica e achando que ele está com essa dor torácica, essa dor no peito, por conta de uma angina, que ele pode vir a ter um infarto, aí a angiotomografia é muito útil, e aí a gente tem que pesar os custos de cada um, o quanto esse exame pode me trazer de informações adicionais, e aí a gente tem uma série de exames para escolher. Um deles, né, tem teste ergométrico, tem eco com estresse, tem cintilografia, mas um deles é a angiotomografia. Então a resposta é essa: a gente não tem um exame apenas que seja mais confiável. Na verdade, o exame ele vai ajudar no raciocínio do médico, dependendo do que ele está suspeitando. Então, dependendo da suspeita, eu posso pedir um exame que eu considero mais apropriado. A angiotomografia é um exame difícil de ser feito ou não? Não, é um exame fácil. Quem já fez tomografia praticamente não vai sentir diferença. Você apenas, talvez a diferença seja que algumas tomografias são feitas sem contraste, e no caso da angiotomografia ela é feita com contraste. Então o paciente tem um acesso venoso, alguém pega uma veia no braço ou na mão e aí injeta o contraste. Alguns pacientes se queixam que esse contraste esquenta um pouco o local, né, dá uma certa queimação no braço, mas isso é passageiro. É uma queixa absolutamente transitória, e a aquisição das imagens habitualmente não dura mais do que 10 a 30 minutos. Então é um exame super rápido. Depois disso, o paciente ainda fica por um tempo em observação devido ao contraste, e aí cerca de mais 30 minutos depois ele já está liberado. É um exame que no total não deve durar mais do que 1 hora da entrada até a saída do hospital, e ele está liberado. Como é que é a preparação antes do exame? A única coisa que se pede para o paciente, na verdade, é que ele faça um jejum habitualmente de 4 horas antes de ser realizado o exame, devido ao uso do contraste. Se houver alguma intercorrência, o paciente já está em jejum para poder serem tomadas as medidas apropriadas. Mas isso é uma minoria dos casos, porque já é feita uma triagem antes para evitar fazer o contraste num paciente que tenha alergia a isso. Além disso, para que haja uma melhor aquisição das imagens, é importante que o paciente tenha a frequência de batidas do coração, a frequência cardíaca, ela esteja bem baixa, porque isso dá tempo do aparelho ele adquirir as imagens num ciclo cardíaco só. E aí, quando o paciente chega no hospital, geralmente existem protocolos que aí você tenta baixar a frequência cardíaca com medicações. Então o paciente pode receber 1 ou 2 comprimidos de uma medicação para baixar a frequência cardíaca um pouquinho antes dele realizar o exame. É verdade que quem vai fazer a angiotomografia antes não pode tomar café? A gente recomenda que não se tome. Essa recomendação de não tomar café, ela também é apropriada para pacientes que fazem cintilografia, que é o que a gente havia comentado nas semanas anteriores. Para a angiotomografia, se recomenda que não faça a aquisição ou a ingestão de produtos que possam acelerar o coração, porque isso atrapalharia a aquisição da imagem. Então o café, como sendo uma medicação que tende a aumentar a frequência cardíaca, ele não é recomendado também. O café, ele é um vilão do coração ou não? O café tá no grupo daqueles alimentos que são considerados controversos, Marcos. A gente sempre tem estudos saindo dizendo que o café faz mal, depois tem um outro estudo que vem após ele, aí diz que o café faz bem. O último estudo, que inclusive acho que tem uns 15 dias aproximadamente, eu não cheguei a ler nem o corpo do texto completo, eu li apenas o resumo dele,
e vou me inteirar mais nos próximos dias, mas o último estudo que saiu tentava mostrar que o café não tinha associação com uma das coisas que a gente mais considera que ele pode prejudicar o paciente, que é no quesito das arritmias. Então o café é um clássico produtor e indutor de arritmias. Então o paciente que tem arritmias, que as batidas do coração são fora do normal, normalmente a gente recomenda que o paciente suspenda o consumo de café, utilizando no máximo café descafeinado. Entretanto, esse último estudo mais recente, ele mostrou que aparentemente não há essa associação entre o consumo do café e a piora ou o aparecimento de arritmias. Então ele está nesse grupo controverso aí. Uma hora ele surge como um alimento que tem benefícios para a saúde, daqui a pouco chegou outro estudo e diz que não, que ele está associado a determinados riscos, e o status atual é esse. Até então a gente vinha recomendando que ele não fosse utilizado para quem tinha arritmias, mas agora, ao que parece, a gente ainda vai olhar a qualidade do estudo, como foi, mas ao que parece, ele pode ter sido livrado dessa pecha de vilão contra as arritmias. Agora, claro que tudo em excesso prejudica, né? Sim, óbvio. Aí até a água, se a gente tomar em excesso, existe um limite, inclusive, de água que a gente pode tomar no corpo. 2 litros, né? Não. Limite grande mesmo, limite físico mesmo. Acho que é em torno de 15 a 20 litros de água. Quando você passa a tomar mais do que isso, o seu corpo é incapaz de remover essa quantidade toda, e aí você passa realmente a ter muito prejuízo. Para alguns pacientes que têm problemas no coração, se você tomar 2 litros já pode ser muito e ele pode descompensar, mas os limites de uma pessoa saudável também existem. Então até água, a gente, se tomar em excesso, faz mal. Então para o café também, quem diz que toma uma garrafa de café está errado, com o café sendo bom, sendo ruim, porque realmente é um exagero, a gente não recomenda. Qual seria o ideal, por exemplo? Na verdade, a gente não tem números adequados, pelo menos eu não tenho aqui em mãos números adequados relativos à média do consumo de café. Mas o bom senso diz que a gente tomar 1 ou 2 xícaras por dia, que é o que acontece no consumo da maioria dos estudos, seria uma quantidade considerada saudável ou segura. Que é o que se vê na maioria dos estudos. O que a gente sabe é que tomar 1 litro de café não é apropriado e pode de fato induzir a problemas, mesmo que esse consumo moderado, que é o que se vê nos estudos, possa não estar associado a problemas. A gente puxou aqui o assunto aqui do café, despertou o interesse agora dos ouvintes, né? Nossa amiga Marinha... Todo mundo tomando seus cafés, né, da manhã. Inclusive nessa hora já, né? A nossa ouvinte Marinha, ela pergunta se, por exemplo, quem tem ansiedade pode tomar pelo menos 1 xícara de café por dia. Sim, a gente não vê problema, a menos que o paciente perceba que o consumo de café pode precipitar o aparecimento de algum tipo específico de sintomas nele. Aí, nesse caso, é uma questão de bom senso mesmo da gente pedir para que ele suspenda o consumo de café. Mas a relação direta entre o café, o consumo de 1 xícara de café e a piora de crise de ansiedade, pelo menos até onde eu sei, não procede, e aí não teria motivo para a gente suspender o café para esses pacientes. Agora, se o paciente se queixa que a sua ansiedade ela se manifesta por meio de palpitações, de coração acelerado, aí pode ser razoável a gente considerar isso. Mas se não fosse a ansiedade dela se manifestar de um outro modo, ela pode consumir 1 xícara sem problema. Vamos aqui para o nosso WhatsApp, 988-775550. A nossa ouvinte disse que teve bronquite, só que faz mais de mês e ainda sente uma dor pesada no peito direito. Tem alguma coisa a ver com o coração ou é consequência da bronquite? É difícil que a gente firme um diagnóstico, a gente sempre reforça isso, que é difícil que a gente firme um diagnóstico completo e seguro, apenas por meio de uma pergunta, sem examinar o paciente, sem ter acesso a todas as informações. Mas pela descrição que ela está dando aí, de um quadro de bronquite recente, de uma dor que é localizada no peito direito, após esse quadro de bronquite, é bem mais provável, apenas por essa pergunta, é bem mais provável que se trate realmente de um quadro associado à bronquite e não algo do coração. As dores que são relativas ao coração, elas têm uma característica, costumam ter uma característica particular que não é parecida com essa que a ouvinte ou o ouvinte nos descreveu aí no WhatsApp. Outra pergunta aqui, doutor Wander. Eu sinto uma dor muito grande no osso externo e atravessa para as costas, vinha direto para o coração. Isso pode ser algum problema com o coração?
Às vezes sim. O osso externo é aquele que a gente costuma chamar nos animais, nos bichos, de titela, né? É aquele para ficar mais fácil para os nossos ouvintes que eventualmente não saibam onde se localiza. Ele está ali dividindo o meio da nossa caixa torácica, né? E alguns pacientes podem sentir dor realmente nessa região. Se a dor ela for nitidamente óssea, o paciente consegue perceber que a dor é nitidamente no osso, inclusive ela piora quando você aperta o dedo, coloca os dedos em cima do osso, é um pouco menos provável que seja relativa ao coração e talvez seja uma questão realmente osteomuscular que seria tratada com um especialista que é o ortopedista. Entretanto, cabe um alerta de que existem muitos pacientes que sentem dores nessa região, só que uma dor mais profunda, a região que a gente chama de retroesternal, ou seja, por trás do externo, e essas dores sim, elas têm muita correlação com o coração. Então o que precisa ser pesquisado aí é quais são os fatores que fazem a dor aparecer, quais são os fatores de risco que o paciente tem, qual é a idade, se tem pressão alta, se tem diabetes, se tem taxas alteradas de colesterol, se ele fuma, se já tem algum parente na família que teve problemas cardíacos. Então esses aspectos devem ser interrogados para que a gente defina qual é a probabilidade maior, se é de ser um problema no coração ou de ser um problema ósseo, mas que existe sim a possibilidade. Nosso ouvinte diz que sente uma dor na perna direita, no pé da coxa. Pode ter alguma relação com o coração? É bem mais difícil, Marcos. Habitualmente as dores que são relativas ao coração, elas se localizam numa região que vai da mandíbula, do queixo até o umbigo. Então, quando o paciente sente uma dor nessa região, do queixo até o umbigo, a gente diz como havendo uma probabilidade de ser doença do coração, sendo que obviamente são mais prováveis aquelas que são em cima do coração, né, no peito esquerdo, mas qualquer dor que seja localizada nesse local, ela tem pelo menos a mínima possibilidade de ser no coração. As dores que são localizadas acima do queixo ou abaixo do umbigo, elas têm uma probabilidade muito menor. Então é bem improvável, é muito raro que você encontre um paciente que tenha uma doença no coração que se manifeste apenas como uma dor na coxa. Outra pergunta aqui do nosso ouvinte Antônio Carlos, ele quer saber o seguinte: obesidade faz mal ao coração? Ah, sim, e muito. É um fator de risco importantíssimo no aparecimento de uma série de doenças no coração. Vou citar somente as duas principais aqui: insuficiência cardíaca e doença arterial coronariana obstrutiva, que é o que a gente conhece como angina e infarto. Então, a obesidade é um fator, ela altera o metabolismo do nosso corpo e esse metabolismo acaba resultando em impactos para o coração, porque o paciente tende a aumentar a sua pressão e esse aumento de pressão impacta no coração, que pode levar à insuficiência cardíaca, assim como ele leva a inflamações nas artérias, uma inflamação crônica que acomete as artérias coronárias e no futuro pode vir a levar a obstruções. Então, é um grande fator de risco e deve ser interpretado como uma doença a ser combatida. Mas só aquela pessoa muito gorda demais, né? Na verdade há uma linha proporcional, tá certo? O que se sabe é que pacientes que já estão acima do peso, pacientes que estão acima do índice de massa corpórea de 30, ou seja, eles estão no grau de obesidade classe 1, eles já têm o seu risco cardiovascular aumentado. E esse risco é tanto maior quanto maior for a obesidade do paciente. Então os grandes obesos, os obesos mórbidos, que a gente chama, né, que é a obesidade classe 3, eles têm um risco muito grande de desenvolver problemas. Enquanto a obesidade nos seus estágios iniciais, esse risco é um pouco maior. Ele pode ser tratado e pensado a longo prazo. Voltando aqui ao nosso tema de hoje, a angiotomografia é um exame caro? É um exame que tem um custo semelhante, Marcos. Primeiro, não se realiza aqui em Caicó, né? O centro mais próximo que a gente tem aqui é Natal pela facilidade, mas na verdade Campina Grande, do ponto de vista geográfico, é o centro mais próximo, que acho que está a 190 quilômetros. Eu não tenho informações precisas sobre se há angiotomografia em Mossoró, que seria, acho que um pouco mais perto do que Campina Grande, mas de fato a gente encaminha, pela facilidade da maioria dos pacientes, a gente encaminha para a realização do exame em Natal. Ele tem mais ou menos o mesmo preço da cintilografia e custa 1/3 de um cateterismo, por isso que ele é considerado apropriado para alguns pacientes, porque ele pode substituir o cateterismo nesse cenário, sendo um pouco mais barato, inclusive. Doutor Wander, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. São 6h59, em instantes tem a propaganda eleitoral. Em instantes, a propaganda eleitoral gratuita.